Olá, galerinha do segundo ano, como vão? Tudo bem? Estamos nós aqui para mais uma aula, vamos para a nossa aula de número 14, né? Só que essa aula de número 14 nossa é continuidade do que nós já estávamos estudando lá da parte de geometria, que é a unidade de área e de volume, correto? Então nós vamos estar dando apenas continuidade aí nessa nossa aula, tudo bem, galera? Então, essa aula de número 14 é ainda área e volume, o que nós estávamos estudando ainda da aula anterior, tudo bem? Vamos lá? Podemos começar então a nossa aulinha? Vamos lá, hein? Então, vamos lá. Chega aqui, galera. Presta atenção. Vamos aproveitar aí para pegar essa aula para estar calculando a área do retângulo, certo? Como que eu vou fazer para calcular a área do retângulo? A área do retângulo corresponde ao produto da medida da base pela altura da figura, correto? Sendo expressa pela fórmula que nós já conhecemos, A igual a B vezes H. Então, eu tenho a base pela altura da minha figura, tá? Lembrando aí vocês que nós temos aqui, ó, deixa eu puxar para cá. Temos aqui a base da minha figura, tá? E tenho a altura da minha figura também. Então, eu tenho aqui, ó, opa, não saiu legal, mas tudo bem, certo? Como fazer essa figura aqui? Eu tenho a base pela altura. Então, aqui no meu retângulo, eu tenho a minha base e tenho aqui a minha altura, galerinha. Tudo bem? Joia? Então, como que eu calculo isso daí? A igual a B vezes H, correto? Então, essa é a nossa área da nossa figura, belezinha? Olha só, onde A é a área, o B é a base e o H é a sua altura. O H é a sua altura, ok? Então, nós temos aqui a nossa figura linda e maravilhosa para vocês, que é o nosso retângulo, tá bom? Beleza? Então, a base está aqui, ok? Aqui está a nossa base e aqui está a nossa altura de nossa figura. Beleza? Então, o produto esse vezes esse vai me dar isso aqui, a área da figura. Tudo bem? Maravilha! Então, vamos lá, galerinha. O que nós temos agora aqui? Lembre-se que o retângulo é uma figura geométrica plana formada por 4 lados, ou seja, um quadrilátero. Dois lados do retângulo são menores e 2 deles são maiores. Tudo bem? Então, ele possui 4 ângulos internos de 90 graus, chamados de ângulos retos. Assim, a soma dos ângulos internos do retângulo totaliza em 360 graus. Isso também nós já conhecemos. Agora, como calcular a área do retângulo? Então, para calcular a superfície ou a área do retângulo, basta multiplicar o valor da base com o valor da altura, tá? Para exemplificar, veja aqui alguns exemplos. Vamos lá? Colocar para vocês? Então, eu coloquei aqui um retângulo cuja base é 10 centímetros e a altura é 5 centímetros. Aplicando-se a fórmula no retângulo de base 10 e altura 5, o valor da área figura é de 50 centímetros quadrados, não é isso? Porque eu vou ter que fazer o quê, galera? Pela fórmula, A igual a B vezes H. Então, B é 10 vezes H, que é 5. 10 vezes 5 vai dar 50, correto? Então, aqui eu tenho a minha área. Essa área toda aqui, ó, vamos marcar aqui para vocês, tá? Que quando a gente fala em área, tá, galera? A gente fala em área, é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo aqui está dentro, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? Essa parte toda aqui que eu tô pintando aqui, ó. Tudo isso aqui é a minha área. Vai ser a área dessa minha figura aí. Tudo bem? E essa área totaliza em 50 centímetros quadrados. Lembrando vocês que centímetro vezes centímetros vai dar centímetros quadrados. Por isso que a unidade de área vai ser centímetros quadrados, metros quadrados, que nós já vimos, tá? Quilômetros quadrados em aulas anteriores. Beleza? Maravilha. E o perímetro do retângulo, né? Não confunda a área com o perímetro. Eu coloquei isso daqui para vocês, tá? Que corresponde soma de todos os lados. Então, quer dizer que eu quero calcular o perímetro, basta somar todos os lados, né? Então, nós temos o seguinte, ó.
Lá naquela figura que nós vimos, né, nós tínhamos base 10 e altura 5. E a área dava 50. E o perímetro não, o perímetro aqui vai dar 30. Então eu posso dizer que o perímetro é 2 vezes base mais H. Beleza? Base mais H vezes 2 vai me dar a fórmula do perímetro, onde B é a base e H é a altura. Então vocês lembram aqui, ó, que esse lado aqui é 5, então aqui vai ficar 5, esse outro lado também vai ser 5. Essa base aqui embaixo, inferior, é 10. E essa outra base aqui em cima também vai ser 10. Então, 10 mais 10, 5 mais 5. Por isso que está aqui, ó, 10 mais 5 mais 5, totalizando 30. Ok? E perímetro é a soma dos lados, então vai dar 30 centímetros. E a área, 50 centímetros quadrados. Beleza? Então, não confundam isso daí, pelo amor de Deus. Tá? Então, por isso que eu coloquei uma atenção aqui. Ó. Se você, ó, olha só, você deve observar as unidades de medidas pelo exercício. Uma vez que a base e alturas devem apresentar a mesma unidade. Por quê, galera? Não podemos trabalhar com centímetros na base e milímetros na altura. Ou tudo em milímetro, ou tudo em centímetros, ou tudo em metro, ou tudo em quilômetro. As unidades de medida têm que ser a mesma, não pode ser diferente. Tudo bem? Tá? Mesma unidade. Tome cuidado com isso. Por exemplo, se a unidade for dada em centímetros, a área será centímetros quadrados, tá? Que representa a multiplicação entre as unidades, centímetro vezes centímetros, que eu falei para vocês. Ó, x vezes x não é x ao quadrado? É, né? Então, centímetro vezes centímetro vai ser centímetros quadrados. Beleza? Fácil de entender. Da mesma maneira, se ela for dada por metros. Então, a área será em metros quadrados, que m vezes m vai dar m ao quadrado. Beleza? Maravilha. Para fixar melhor o conhecimento, confira abaixo 2 exercícios resolvidos sobre a área do retângulo. Ó, primeiro, calcule a área de um retângulo com base de 8 metros e altura de 8 metros. Gente, fácil para calcular essa área aí, não está? Então, eu tenho aqui ó, a base 8 e eu tenho aqui a altura 2. Então, para eu calcular essa área, galerinha, o que eu vou ter que fazer? Vamos pegar minha caneta, tá bom? Então, a área da minha figura, a área, eu não posso esquecer que essa área é dada por base, que vale quanto? 8, vezes a altura, que vale 2. Então, eu tenho 8 vezes 2. Então, a minha área vai ser de 16. Agora, o que eu não posso esquecer também é a minha unidade. Metro vezes metro. Metro vezes metro vai dar metros elevado ao quadrado. Então, eu tenho que colocar aqui 16 metros quadrados. Essa é a área. Agora, veja a diferença. Se eu for calcular o perímetro, tá? O perímetro já é diferente, porque eu tenho 2 desse lado, eu tenho 2 desse lado. Eu tenho 8 aqui embaixo e tenho 8 aqui embaixo, certo? O perímetro é a soma de 8 mais 8 mais 2 mais 2. Então, o perímetro nesse caso aqui, ó, lembra que eu falei? O perímetro, ele vai ser igual a 2 vezes o valor da base, que é 8, mais a altura, que é 2, pela fórmula que nós calculamos, beleza? Então, esse perímetro aqui, galerinha, vai ficar 2 vezes 8 mais 2 são 10. E 2 vezes 10, eu tenho aqui o perímetro sendo igual a 20. Tudo bem? 20. A unidade, metros. Não posso esquecer de colocar a unidade. Então, o perímetro é 20 metros e a área é 16 metros quadrados. Beleza? Tranquilo, galerinha? Massa, né? Nesse exercício, basta aplicar a fórmula da área, né? Então, A igual a B vezes H, A igual a 8 vezes 2, A igual a 16 metros quadrados. Ok? Tranquilo, né? Olha só esse outro exercício aqui. Sobre ainda, né, a definição de retângulos, assinale a alternativa correta. A.
Os retângulos são quadriláteros que possuem 4 lados congruentes. Gente, vamos voltar, vamos ver as alternativas. B. Os retângulos são paralelogramos que possuem ângulos opostos e lados congruentes. C. Os retângulos são figuras geométricas formadas por 5 lados. D. Os retângulos possuem lados opostos paralelos. E letra E, os retângulos não possuem ângulos opostos congruentes. Então, dessas alternativas aqui, galera, olha só, a letra A. Olha o que ele diz na letra A aqui. Ó. Os retângulos são quadrilados que possuem 4 lados congruentes. Gente, lados congruentes, ele quer dizer que são lados iguais. Se são lados iguais, não é um retângulo, né? Ele vai ser um quadrado, nesses 4 lados iguais. Tá bom? Os quadrilados possuem 4 lados congruentes, né? São os losangos também, né? 4 lados iguais, né? Os losangos também possuem os lados, 4 lados congruentes entre si, beleza? O losango, assim como um quadrado, 4 lados congruentes iguais, beleza? Ó, item B, também é incorreto. Os retângulos possuem ângulos opostos congruentes e lados opostos congruentes também. Então, a letra B também não está correta, tudo bem? Vamos ver o item C? Incorreta. Por quê? Os retângulos são quadrilados, ou seja, possuem 4 lados. Se eu não me engano, lá na letra C ele falou que possui 5 lados. Então, também está incorreta. A letra D é a correta, tá? Depois nós vamos falar dela. E vamos lá na letra E, incorreta. Por quê? Porque os retângulos possuem ângulos opostos congruentes. Essa é uma propriedade dos paralelogramos, tá? Grupo de figuras que os retângulos pertencem. Então, aí nós temos as propriedades que nós temos que conhecer para poder marcar a alternativa. Agora, lembra lá da alternativa D? Os retângulos possuem lados opostos paralelos. Exato, tá? Olha só, os dois lados são opostos entre si e são paralelos entre si. E a de baixo com a de cima são ângulos lados opostos e são também paralelos entre si. Então, realmente, a letra D é a correta nesse exercício. Beleza, galerinha? Facinho, facinho, mamão com açúcar para vocês entenderem essa questão dos retângulos. Sobre as propriedades dos retângulos, assinale a alternativa correta também. Olha lá. Os retângulos possuem diagonais, congruentes e perpendiculares. Retângulos possuem diagonais que se cortam em seus pontos médios e congruentes. Retângulos possuem lados opostos, congruentes e perpendiculares. A soma dos ângulos internos dos retângulos é 180 graus. E letra E, os retângulos possuem exatamente 4 diagonais. Bom, galerinha, ó, a primeira incorreta. Os retângulos possuem diagonais congruentes, mas não necessariamente perpendiculares. Tudo bem? Os retângulos, tudo bem? Não necessariamente perpendiculares, tá? Então é incorreta. A B é a correta, tá? Olha só, o que diz a B? Retângulos possuem diagonais que cortam seus pontos médios e congruentes. Verdadeiro, sim. Porque ela vai passar uma diagonal e vai passar outra diagonal. Ela vai cortar no ponto médio dessas diagonais, então, elas são pontos médios e são congruentes, sim. Beleza? Então, tá correta aí a questão, o item B de bola, tá? Tranquilo? Mamão com açúcar, né? Então, B é correta, C é incorreta, pois os retângulos possuem lados opostos, congruentes e paralelos, beleza? O D também é incorreto, pois a soma dos ângulos internos de qualquer quadrado é 360, ele estava falando que era 180 graus. E a letra E é incorreta, porque os retângulos possuem exatamente 2 diagonais, e não 4 diagonais, como ele estava dizendo aí para vocês no exercício. Belezinha, galera? Então, o gabarito ali, correto, alternativa B de bola. Olha só esse aqui. Um terreno retangular possui área igual a 90 metros quadrados. Então, ele já me deu a área, 90 metros quadrados. Deseja-se construir uma casa que ocupe apenas 40% da área do terreno e que tenha um formato de um quadrado. Qual será a medida do lado dessa casa? Bom, galerinha, item A, 4 metros, item B, 6 metros, item C, 8 metros, item D, 36 metros, ou item E, 40 metros. Bom, o primeiro passo é descobrir quantos metros quadrados terá o terreno separado para a construção da casa. Para isso, o que nós temos que fazer? Basta multiplicar 40% por 90, uma vez que a área total é de 90 metros quadrados. Como ele quer 40%, nós temos aí 40%, né?
Então, nós temos aí vezes 180, tá? Beleza? Faz a conta. Então, a área aqui ó, vai sobrar 36 metros quadrados. Olha lá. Beleza? Maravilha. Como a casa tem formato em quadrado, né, a fórmula pode ser usada para calcular o lado da mesma para calcular a área. Exatamente, a mesma. Então, como que eu vou fazer isso daí? O lado do quadrado não é L ao quadrado? A área, L ao quadrado, certo? O lado ao quadrado. Então, L vai ser raiz quadrada de 36. Por quê? Esse quadrado sai e vira radical. Raiz quadrada de 36 é 6. Logo, o lado da casa deve ser de 6 metros. Então, o gabarito, a alternativa correta é a letra B de bola. Tranquilo, galera? Maravilha. Espero que tenham entendido aí esse exercício. Olha só isso aqui, ó. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente telas e os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio. Ok. Conforme a figura. Então, vamos mostrar aqui essa figura aí, tá bom? Vamos mostrar que deve ter a figura aqui pra gente. Ah, está lá a figura. Então, tá aqui, ó, 190 metros, 81 metros, 81 metros, e aqui não vai, tá? Não vai passar a cerca, beleza? Ok. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolo que deve ser comprada para a cerca nesse terreno é 6, 7, 8, 11 ou 12 metros. Bom, galerinha, então nós temos o seguinte: para cercar a área, precisamos de exatos 81 metros, mais 190 metros, mais 81 metros. Da onde que está saindo isso aqui? Dessa figura. Tá? Eu tenho aqui 81 metros, mais 190 metros, mais 81 metros. Então, para cercar toda essa área aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho que comprar isso daqui, correto? Agora, qual que é a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cerca desse terreno? Quantidade mínima. Lembrando, cada rolo dela que será comprada para a construção tem 48 metros de comprimento. Cada rolo. Então, cada rolo tem só 48 metros. Beleza? Ah lá, basta realizar essa soma e dividir por 48. Então, somei lá 81 mais 190 menos 81 e dividi por 48. Então, a quantidade mínima é isso aqui, ó, de 7,33. Tá? Logo, serão necessários 8 rolos de tela, já que não há indicação que seja possível comprar uma fração de rolo. Até porque se eu comprar 7 vai faltar, não vai cercar tudo isso daí, beleza? Então tem que comprar a alternativa correta aí, letra C, 8 rolos. Beleza, galera? Então, gente, a aula de hoje é essa daí, tá bom? Ah, tem mais uma, olha só. Qual o comprimento de um retângulo cuja largura mede 118 metros e a área total é 498 metros quadrados? Então, ele me deu a largura e me deu a área. Bom, a área é base vezes altura. Vou jogar na fórmula, certo? Então, 489 é igual a base 118 vezes a altura. Então, o 118 está multiplicando, passa dividindo, a altura é de 4,14 metros. Beleza? Mais uma questão aqui. Uma pessoa possui um quarto retangular com 5 metros de largura por 6 metros de comprimento e quer utilizar a parte da área do quarto para fazer um closet, tá? Um pequeno cômodo lá no quarto, também retangular conforme mostra a figura. Então aqui está o quarto, 6 por 5, e o closet que ele vai configurar, que chamamos de x e y, beleza? Sabendo que y corresponde a 1/4 do comprimento do quarto, tá? Para que a área do closet seja de 45 metros quadrados, a largura x em metros deverá ser de 2, 2,5, 3, 3,5 ou 4. Vamos lá? Bom, como y é a quarta parte do comprimento do quarto e y é igual a 6 dividido por 4, desse modo eu tenho que y é igual a 1,5. Maravilha. Então já está aí o valor de y. O valor de x pode ser obtido por meio da área do closet, que é x, né, igual a altura. X vezes igual a altura. A base. Então, a área é base vezes altura. Então, a área 4,5 é igual a 1,5 vezes h. Então, 4,5 dividido por 1,5, a altura é 3. Logo, x é igual a 3 metros. Alternativa C de casa.
Beleza? Galerinha, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Agora vocês têm que fazer os exercícios da página, tá? Do livro de vocês, 31 e 32, e tirarem as dúvidas. Façam de sala, façam os propostos. Beleza? Então fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.